Fim de semana de águas abertas no Algarve para as quarta e quinta provas do Circuito Nacional desta especialidade da natação. No dia anterior tínhamos tido a prova de mar de Albufeira e desde já avançamos para a prova de mar de Lagoa, na Praia Grande, Ferragudo, mesmo na barra do Rio Arada. Duas provas que integram o circuito no mesmo fim de semana, as duas juntas até para facilitar que todos os atletas possam deslocar ao Algarve apenas uma vez. E aqui a prova contou também, tal como no dia anterior tinha contado a Albufeira, com 150 atletas, ou talvez um pouco mais. Aqui podemos ver a partida dentro da água, como é normal, ou com salto. Normalmente nas águas abertas não se vê tantas provas a partir da areia como no triatlo, aqui na natação normalmente dentro da água. E aqui podemos ver os nadadores todos ali bem espaçados a arrancar para a prova. Tinha uma reta de cerca de 400 metros para fazer antes do primeiro retorno. 2.000 metros de percurso. Sim, 2.000 metros de percurso e aqui neste caso com duas voltas de 1.000 metros. Um percurso em retângulo, que tinha aqui duas boias, como podemos ver esta amarela, que serviam de orientação, apenas para os nadadores poderem orientar, e as outras boias um pouco maiores é que eram as boias de contorno obrigatório. E aqui menos ondulação do que na prova realizada no dia anterior em Albufeira, mas água a 18 graus. Sim, essa temperatura é uma temperatura, bom, que em Portugal é bastante usual. Aqui neste caso, o que é que isso significa? Significa que os nadadores poderiam nadar com o fato isotérmico opcional. Portanto, uns optaram por ir com, outros sem. A regra diz-nos que acima dos 20 é proibido o uso de fato, entre os 18 e os 20 é opcional, que é o que podemos observar aqui nas imagens, e abaixo dos 18 é obrigatório, por causa do frio mais extremo. Nestas temperaturas temos pessoas que gostam de usar, outras que preferem não usar porque se sentem pesadas nos ombros. Aqui ainda a fase inicial da prova, concluída a primeira reta. Sim, na primeira reta podemos ver que os nadadores ainda vão bastante juntos, ainda há aqui muitas aglomerações de nadadores, embora se comece a alongar o grupo. A prova conta com nadadores com a elite e com nadadores masters mais velhos, tem nadadores de natação adaptada também, nadadores de síndrome de Down. Portanto, é uma prova bastante inclusiva. Das poucas provas no país em termos de natação conseguimos ter todos estes nadadores alinhados numa só partida, o que é fantástico e é muito positivo. Existe depois um ambiente a nível até de areal muito simpático. E aqui numa fase ligeiramente mais adiantada, o grupo que perseguia o líder da prova, que rapidamente se foi destacando. O Martim Machado, que vai aqui um pouco adiantado, ele fugiu rapidamente do grupo. Podemos ver aqui Vasco Canadas, que tenta persegui-lo, bem como o Gustavo Marques e o Pedro Pinotes. Aqui podemos ver o Martim, que tentava procurar logo desde o início aqui uma vantagem mais folgada e procurar desde cedo garantir ali o primeiro lugar. Martim Machado com uma estratégia completamente diferente da prova da jornada anterior em Albufeira. Sim, o Martim é um nadador que finaliza rápido, ele procura muitas vezes nadar ali junto dos primeiros nadadores e apenas no fim procurar que ali a sua velocidade de ponta ditem ali a vitória final. Neste dia, como é uma prova de fato opcional, a estratégia passou se calhar por acelerar desde o início, porque sabe que por vezes os nadadores com fato tiram algumas vantagens a nível de velocidade de nado, porque acaba por trazer alguma flutuabilidade o fato e até a nível de atrito dizem que reduz um bocadinho, pelo menos é o que dizem os estudos, e aqui ele procura logo desde cedo ter essa vantagem. E aqui podemos observar que ele tem a vantagem, mas o nadador Vasco Canadas não está a deixar fugir, procura manter-se aqui no encalce, e isto faz com que o grupo aqui na frente alongue bastante. E continuamos a ver a perseguição ao Martim. Sim, temos aqui a perseguição, temos aqui o Gustavo Marques e o Pedro Pinotes, ali mais atrás com o fato mais colorido, laranja, o Ricardo Rocha, nadador do Aquático Passense. Também podemos aqui já dizer que o Gustavo, que é o nadador da imagem, é nadador individual de Coimbra, bem como o Martim. Aqui o Vasco Canadas, o nadador perseguidor, é um nadador do Clube de Natação de Rio Maior, e o Pedro Pinotes, que é nadador do Sporting Clube Portugal. Estamos a acompanhar a prova de mar de Lagoa, que este ano tem o nome de Jorge Lamy, uma homenagem da Câmara Municipal de Lagoa a esse funcionário da autarquia que nos deixou prematuramente este ano.
e continuamos com a prova. Temos aqui à frente da competição os nadadores neste circuito, como já referimos, fazem 2 voltas de 1000 metros. Vamos para a segunda. Podemos ver aqui o início da segunda volta. O Martim conseguiu ganhar aqui mais um pouco de avanço. O segundo grupo já ficou reduzido a 3 nadadores, tendo o Ricardo Rocha ficado ali num grupo intermédio, também ainda a perseguir. Aqui continuamos a ver que passou o Pedro Pinotes a assumir aqui a perseguição a Martim Machado. Ele que procura aqui reduzir aquele espaço que havia entre os dois, e continuamos aqui com uma luta entre o Vasco Canadas e o Gustavo Marques. Vasco Canadas, que também é um triatleta, nadador e triatleta. O Gustavo Marques esteve recentemente no Campeonato da Europa de Juniores de Águas Abertas a nadar os 7,5 km, onde foi 15º classificado. Pedro Pinotes, com 31 anos de idade, luso-angolano, recordamos, olímpico por Angola, é o mais experiente deste grupo da frente. É o que tem idade maior. Ele já tem uma idade simpática, trabalha, é engenheiro, continua a treinar, prepara-se agora para nadar os africanos no próximo mês de outubro. Utiliza este circuito mesmo para completar o seu treino. É um nadador já com vários títulos em provas de águas abertas, já campeão nacional nas provas Open em Portugal várias vezes. É um nadador do Sporting já com uma experiência e com um currículo muito vasto. Mas o que é certo é que a força da juventude vai mostrando a sua qualidade, e veja-se desde já a distância do Martim Machado nesta prova para os seus perseguidores. O Martim, sim, ele atacou sem olhar para trás, sem reservas, e deu frutos porque conseguiu ganhar aqui esta vantagem grande, e agora encontra-se aqui já na reta da meta, a uns escassos 150 metros da chegada. O Martim, que é um nadador que também esteve no Campeonato da Europa de Águas Abertas, ele na distância de 10 km, por ser um pouco mais velho que o Gustavo, foi 22º no Campeonato da Europa nessa distância, prova muito dura, que teve um ritmo muito alto, e com essa experiência ele chega aqui com mais confiança para abordar a prova e com mais bagagem para adotar estratégias diferentes. Ele que no dia anterior tinha estado mais junto do grupo e atacou mais perto do final, e hoje procurou uma estratégia diferente. Isto acaba por ser bom até para o crescimento dele e também para a dinâmica da prova, porque cada prova traz uma dinâmica completamente diferente. Vamos então para o fecho dos 2000 metros da prova de mar de Lagoa Jorge Lamy, prova integrada no Circuito Nacional de Águas Abertas. Nova vitória para Martim Machado neste circuito, toca a placa no registro de 22 minutos 10, atleta individual da Associação de Natação de Coimbra. Segunda posição para o Pedro Pinotes do Sporting com 22,31,6, e o terceiro classificado é Gustavo Marques, também individual da Associação de Natação de Coimbra, com 22,36,8. Vamos para a reportagem para ouvir aqui os protagonistas masculinos da competição. Senti-me bem, lá está hoje, acho que pelas condições, apesar de água salgada, foram mais calmas. Então decidi ir puxando um bocado ao fim da primeira volta, a ver como é que o grupo se comportava. Olhei um bocado para trás e vi que já tinha alguma distância, então decidi arrancar logo e fiz a primeira volta sempre a acelerar e fui ganhando algum avanço. Uma estratégia bem diferente da jornada anterior. Sim, ontem lá está, não conseguia ver tão bem as boias, a ondulação, se calhar fui mais no grupo e acelerei no fim. Hoje senti-me à vontade, então decidi arrancar mais cedo. Sentiste ali confiança para os últimos 1000? Sim, tentei acelerar, manter-me num ritmo confortável, vi que estava a resultar, então não tive medo e decidi arrancar logo. E com tanta vitória no circuito, ainda faltam algumas provas, é certo, mas parece que o circuito deste ano é teu. Não sei, não quero já dizer que sim, mas sim, se tudo correr bem, se continuar desta forma, sim, vai tenciono ganhar o circuito. Hoje foi ligeiramente diferente, a água estava mais fria, já foi permitido o uso de fatos, foi diferente, nada diferente, usa-se mais os braços e menos as pernas, diria eu. Mas foi uma boa prova, foi interessante, mais uma vez, estar a competir com eles. E foi bom, terminei um lugar acima do que ontem, por isso uma evoluçãozita. Temperatura mais fria do que na jornada de Albufeira, mas ainda assim ondulação mais tranquila por via da barra. Sim, eu, como a minha técnica de nado não é das mais perfeitas, eu acho que tiro alguma vantagem perante eles com alguma ondulação. Mas é mais confortável, sem dúvida, nadar em mar chão praticamente,
como estava aqui. Olha, não deu para ir buscar o Martim? Não deu. Ele ligou os 2 motores hoje e foi logo para a frente, assumiu logo a liderança da prova e não foi possível já apanhar qualquer um de nós. O mar estava mais tranquilo que ontem. Foi uma boa prova. A água estava boa, estava em boas condições. Como é que sentiste o teu ritmo? Foi diferente de ontem, senti um bocadinho mais pesado, mas é normal. O Martim disparou, não deu para ir lá atrás? Disparou mesmo, nem o consegui ver. E vamos também para o fecho. No setor feminino não há surpresa nas protagonistas da frente. Podemos ver aqui na imagem a Ana Rita Queiroz, nadadora da seleção júnior, que nadou os 10 km do Campeonato da Europa de Júniores em Paris, aqui a confirmar o primeiro lugar, numa prova relativamente mais tranquila. No dia anterior tinha sido mais difícil. Aqui Joana Rodrigues, nadadora que também já tem estado integrada na seleção, a conseguir o segundo lugar. E ainda a nadadora Marta Pimentel, que veio em terceiro lugar e que trocou com estas duas nadadoras em relação ao dia anterior. Ela que também tem vindo a progredir bastante nas águas abertas, a conseguir-se sprintar aqui, ela que é a nadadora que está de fato e que podemos observar que consegue se superiorizar à outra nadadora Beatriz Gaspar, também da Associação de Coimbra, e conseguiu garantir aqui o terceiro lugar. A primeira, Ana Rita Queiroz, individual da Associação de Natação de Coimbra, com 24-22-0. Depois Joana Rodrigues e a Marta Pimentel. Eu geri um pouco mal a prova, que na primeira volta eu passei muito atrás e depois consegui recuperar na segunda volta. Foi a minha sorte, digamos assim. Fiquei mesmo estourada no final, mas valeu a pena. Mas ainda assim deu para vencer. Exato. Hoje foi mais agradável, porque não havia tantas ondas como ontem, mas foi tranquilo. A água estava a 18, mas eu fui sem fato isotérmico e fiz bem até. A barra ajuda. Quente também. E a barra ajuda. Exato, não há tantas ondas, por isso a água está mais parada. Isso. Obrigada. Acho que correu melhor relativamente a ontem, não havia tanta ondulação, então foi mais fácil de me conseguir guiar e tudo. Senti-me bem a nadar, o que também, comparativamente a ontem, já tinha a prova de ontem em cima, mas como tive muito tempo parada, ajudou, digamos que a conseguir sentir-me melhor na água. Água um pouco mais fresca, mas também menos ondulação do que ontem. Eu não achei muito fria, estava mais fria relativamente a ontem, mas deu bem para ir sem fato isotérmico, então acho que foi mais, não me prendia tanto o movimento, então. Foi uma prova com umas condições um bocadinho diferentes. Ontem da prova de mar da Albufeira a água estava um pouco mais fria, tendo sido opcional usar o fato isotérmico, mas de resto foi uma prova até bastante boa. Como é que te foste sentindo ao longo do percurso? Incomodaram-me um bocadinho durante o percurso, foi um bocadinho puxada e bateram-me algumas vezes, mas de resto foi um percurso até relativamente fácil em relação aos outros. É águas abertas, o contacto está lá sempre. É verdade, é verdade. E a oportunidade para escutarmos também o diretor de prova, também treinador do Lagoa Académico Clube, Paulo Sousa, que nos fala do facto de a prova contar e muito com a presença de nadadores da vertente adaptada. Eu já há alguns anos que gostaria de ter no circuito do Algarve nadadores da adaptada, e eles foram aparecendo muito intermédio de mim como treinador, e são sempre bem-vindos. Portanto, eles inicialmente faziam só a prova de divulgação, agora já temos nadadores da adaptada na prova principal. Isso é muito bom, é uma inclusão muito boa. É um momento de inclusão fundamental. Fundamental. E eles, e o que foi criado aqui no regulamento do Algarve, este novo circuito, mas quando há circuito, foi criado as classes. Portanto, eles antes nadavam e não tinham pódios, não pontuavam para as equipas. E agora, os que nadam na prova de 2.000 metros, na prova oficial, fazem parte da equipa, pontuam para a equipa e vão a pódios, que isso é muito bom para eles. E agora olhamos também para as provas de promoção realizadas no âmbito do programa da Prova de Mar de Lagoa Jorge Lamy, aqui a distância de 600 metros. Prova muito importante, que dá aqui uma cara diferente à prova, não só na elite, pondo nadadores mais jovens a nadar, nadadores de natação adaptada, como foi referido há pouco, e que traz aqui um brilho à prova.
são estes jovens nadadores que no futuro vão estar na elite e na frente da prova. E muitos deles são eles os nadadores que ganham o gosto para depois no futuro serem masters e nadarem até uma longa idade. E olhamos para os vencedores desta distância de 600 metros, Miguel Rodrigues e também Laura Stevens, ambos em representação do Ginásio Clube Naval de Faro. Senti-me bastante bem, sendo que foi a segunda prova de mar que eu já fiz e acho que é uma coisa que toda a gente devia experimentar porque é bastante, aprende-se muito e é bastante divertida. Vens da natação pura e só agora é que resolveste experimentar as águas abertas, é isso? Foi uma experiência que o meu treinador me solicitou e foi uma boa aposta, pelos vistos. Tão diferente a piscina? É, ondas, é um ambiente bastante diferente, mas é agradável e conseguimos perceber pelo tanto de participantes que há nestas provas. E é um bom momento de preparação também para o arranque da época de piscina. Exatamente. Enquanto não há piscina, que agora com estes tempos difíceis de Covid, solicitaram-me esta prova e acho que foi uma boa aposta e um bom arranque de época. Parabéns, campeão. Correu bem, gostou-me um bocado. Ontem nadei e gostou-me um bocadinho mais do que ontem. Apesar de ter sido menos metros, ontem fiz 2000, hoje já fiz só 600. Mas gostei da prova, gostei de nadar e foi interessante. Aqui as condições da água hoje, tudo a facilitar? Sim, não estavam ondas, o que facilita bastante. A água estava até uma boa temperatura, pelo menos eu estava com fato e acho que a água estava boa, sim. Há cautela ao fato? Sim, com o fato, agora sem o fato, fui à água para aquecer e estava um bocadinho mais fria. E no programa também os Kids, 200 metros. A prova é também muito importante, aqui nadam nadadores de 11 anos, 10 anos, por aí, nadadores muito jovens. Podemos até ver ali uma treinadora que ia de fato para poder acompanhar a sua atleta de natação adaptada, uma nadadora com algumas dificuldades. E aqui os nadadores muito jovens podem experimentar uma distância bastante curta, que todos eles conseguem fazer, mas que aqui é um desafio completamente diferente. Vencedores, Pedro Sardinha e Inês Mateus. Achei uma prova muito fácil, não era uma distância muito longa, por isso podíamos ir sempre a acelerar. Água aqui na Barra, boas condições, não é? Sim, considero boas condições. Parabéns, campeão. Correu bem, a partida foi um pouco difícil, mas no final a prova até que foi boa, tudo correu bem. E aqui uma água que tu bem conheces, é aqui que treinas? Sim. É boa, é normal, é um pouco de ondulação, mas quando a pessoa vem aqui muitas vezes habitua-se logo. Inês, és mais piscina ou mais águas abertas? Mais águas abertas. Porquê? Tem corrente, tem ondas, torna isto mais difícil, por isso é fixe. Gosto muito. Obrigada. E vamos já para momento de balanço, para já com Nuno Russo, presidente do Lagoa Académico Clube, o clube anfitrião da competição. Voltámos a ter a oportunidade de organizar esta prova, que tem sido uma prova emblemática, já organizada pelo nosso clube há bastante tempo, em colaboração com o município de Lagoa, e nós fazemos uso destas condições naturais espetaculares que temos aqui à nossa disposição e de toda a gente. Temos um tempo magnífico e não seria outra coisa possível de fazer que não se fosse organizar mais uma vez, permitissem as condições da Direção-Geral de Saúde, que nos voltou a permitir este ano, que fizéssemos esta prova tão cara para nós. E as águas abertas também uma componente muito importante de toda a dinâmica do clube. Exatamente, no nosso clube em particular passámos a ter esta modalidade desde o ano passado, portanto que passou a ter uma dimensão muito especial para nós, ou seja, cada vez temos mais atletas a participar na própria prova e é um gosto ter tantos atletas de todo o país. Temos mais de 200 atletas nas 3 provas, na prova Kids, na prova de divulgação e na prova principal, o que nos traz um orgulho imenso. E também o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, no balanço da prova.
sempre com enorme entusiasmo. Chegar aqui a esta praia, que já de si lindíssima, e ver todo este cenário que aqui está, todo este ambiente, enche-nos obviamente o coração de felicidade, sobretudo nestes tempos difíceis que vivemos, tempos de pandemia ainda, mas que vamos dando estes sinais que é possível, aos poucos, irmos retomando aquilo que é a nossa vida antes do Covid-19. E por isso, para nós, é uma enorme satisfação poder ver que já podemos começar a organizar provas com esta dimensão. O desporto justamente a mostrar que a normalidade é possível. Exato, e com respeito pelas regras da Direção-Geral de Saúde, como pode ver, o uso da máscara, o distanciamento, é fundamental para que possamos também ir conquistando etapa a etapa até podermos voltar àquilo que era a nossa normalidade. Este ano também uma homenagem muito especial, muito sentida, imagino, para a autarquia, a Jorge Lamy. Exato, o Jorge deixou-nos de forma precoce no início deste ano. Temos uma enorme saudade do Jorge. O Jorge fez um trabalho extraordinário enquanto técnico, não só na área do desporto, mas com todas as outras missões a que pedimos ao Jorge, ele respondia sempre com tenacidade, empenho, paixão. O clube, o Lagoa Académico Clube, em boa hora, decidiu perpetuar o Jorge no desporto em Lagoa, porque o Jorge deu muito ao desporto em Lagoa, e obviamente que a Câmara de Lagoa e eu pessoalmente, porque cultivei com o Jorge, para além da relação profissional, também uma relação de grande amizade, obviamente que respondemos logo que sim, e esperamos que esta seja a primeira de muitas provas que possam deixar o nome do Jorge e todo o trabalho que ele fez para a posteridade. E a classificação por equipas da prova de mar de Lagoa Jorge Lamy. Primeira posição para o Lagoa Académico Clube com 234 pontos, depois o Futebol Clube Ferreiras com 206 e a Associação de Nadadores do Estoril na terceira posição com 185.